Olá, a gente é da Universidade Regional do Cariri. Vamos falar sobre a importância da filosofia no ensino da matemática. O slide vai tratar sobre sua relevância no contexto da educação matemática e aspectos históricos. A equipe é Antônio Marcos Ferreira Dias, Jefferson da Silva Gomes, Wellington João de Souza, Francisco Rubens Melo Leite e Vinícius Ramon de Souza. É o trabalho da professora Sâmia, a V2, da disciplina Prática 3. A existência da educação matemática se deve à própria existência da matemática. Além de existir, ela deve ser instituída como prática social relevante. Vem daí a necessidade de uma educação matemática. Ou seja, a matemática ela sempre esteve presente na vida dos homens, desde os tempos mais remotos em que o homem vivia da caça e da pesca. Já utilizava a matemática, mesmo de forma intuitiva. E mesmo a mesma vem sendo inclusa ao longo do caminho da humanidade, interagindo com as transformações que ocorrem e que continuam a ocorrer na sociedade e no próprio homem. Caracterização da filosofia no ensino da matemática. Aqui são os aspectos acadêmicos. O primeiro é estar em processo de debate, ou seja, sempre deve ter aquele debate entre o educando e o educador, para que se possa ter um aprendizado melhor de matemática. O segundo é troca por um modelo científico-social e não mais natural, que é tentar trazer a convivência do dia a dia para um aprendizado melhor. E a terceira são abordagens fenomenológicas, hermenêuticas, construtivas sociais, etnográficas na educação matemática. A fenomenologia ela entende a realidade como compreendida, interpretada e comunicada. A hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria da interpretação. As construtivas sociais é a abordagem construtiva social e a convicção do que o conhecimento é uma produção social. E a etnográficas na educação matemática é a relação entre cultura e educação, ou seja, as relações entre o saber e o poder. E os aspectos profissionais, ele deve se procurar com a aplicação do conhecimento especializado, formação de, ou seja, para que ocorra uma visão melhor do que pode ser feito, um melhor aprendizado e nada melhor do que estar ali praticando juntamente com outros professores. É mais ou menos isso que se deve ter para que você possa apresentar melhor assim a matemática dentro da filosofia. Por isso é tão importante o estudo da filosofia, porque tem na formação dos professores, eles vão aprender melhor a como conversar com o aluno, né? A saber diferenciar se o aluno está precisando de alguma coisa assim no dia a dia, se notar alguma coisa estranha. A formação de professores, paralelamente, a busca de conhecimento consiste para ser aplicado. E os educadores matemáticos e universitários eles precisam trabalhar conjuntamente com matemáticos e professores em sala de aula, no desenvolvimento da teoria e da prática. A filosofia no ensino da matemática move-se entre a filosofia da matemática e filosofia da educação, mas sendo uma área própria de investigação e procedimentos. Da filosofia. Preserva as características de pensar analítico, reflexivo, crítico, sistemático, metódico e universal. Da filosofia da educação, dirige-se para as questões que abordam o como fazer a educação, os aspectos básicos da ação educativa,
amplia seus significados para o mundo e para o homem. Da filosofia da matemática, precisa das análises e reflexões da natureza, dos objetos matemáticos, a verdade do conhecimento matemático e ao valor da matemática. Bom, o que é a filosofia da educação? Bom, a filosofia da educação é o campo da filosofia que examina, esclarece e direciona os objetivos, métodos e ações pedagógicas de uma instituição de ensino. A filosofia da educação, ela pode influenciar na escolha dos assuntos selecionados em uma instituição e na forma como esse ensinamento é feito dentro de um currículo básico. Mas qual é a importância da filosofia da educação dentro desse processo? O processo educacional depende de 4 aspectos fundamentais: a instituição de ensino, os professores, os currículos e os alunos. Esses 4 aspectos se correlacionam fortemente e se integram ao processo educacional de uma instituição de ensino. O real objetivo é que a filosofia da educação ela é importantíssima na construção e desenvolvimento do processo educacional, pois ajuda o quê? A entender, a manter ou modificar o processo educacional da instituição de ensino. Ei, 4 traços importantes da filosofia no ensino da matemática. O primeiro, requer familiaridade com as áreas de pesquisa da filosofia da educação e da filosofia matemática. Segundo traço, mostra-se relevante quanto o objetivo e a intervenção na realidade baseada na área da ação, reflexão e ação. Terceira, é eficaz para a autoavaliação dos agentes do processo. Quarto traço, é pertinente para que sejam elaboradas diretrizes desejáveis para o projeto pedagógico em andamento. E aqui são 3 centrais nas quais a filosofia no ensino da matemática deve estar centrada. O primeiro, o que é matemática? Assim, um pouco mais específico, matemática é um método dedutivo entre objetos extratos, números, figuras, e é isso. Ou seja, é a questão sobre a natureza ou concepção do que seja a matemática. Segunda questão central. Por que devemos aprender matemática ou ensinar matemática? Assim, a matemática no ensino fundamental ou médio praticamente é uma disciplina obrigatória, entendeu? Que o aluno deve aprender e o professor com certeza deve ensinar, entendeu? E assim, tal questão refere-se tanto aos valores em matemática quanto aos objetivos da educação matemática. Terceiro, como devemos aprender e ensinar matemática? Como devemos aprender? Praticando, pratica, porque tipo assim, isso é uma dica óbvia, entendeu? Mas o aluno praticando, o conteúdo, ele vai tipo ser essencial para ele fixar qualquer tipo de conhecimento dentro da mente dele, da mente do aluno. Também revisar os erros, entender as dúvidas, entendeu? E como o professor vai ensinar matemática, ele precisa ser ensinada, tipo sem pressão, sem colocar pressão no aluno. Deve ser um diálogo, fazer uma reunião ali entre os alunos para que eles possam chegar numa solução e basicamente é isso. Esse é um pequeno esboço histórico sobre o conteúdo e ele começa que, no campo acadêmico, as raízes no ensino matemático têm um pouco mais de um século, embora fosse difundidos por volta do século XVII em diversas universidades europeias, ou seja, como o ensino europeu ele se destaca mais, surgiu daí que vem as pesquisas no ensino da matemática, que as pesquisas ela tem muito a ver com a educação matemática pelo fato de, através dela, o conteúdo
pode ter uma influência melhor. Tipo, um exemplo disso é utilizando a etnomatemática. A etnomatemática, ela é de acordo com uma pesquisa de acordo com a cultura de cada aluno, ou seja, o professor pesquisa a realidade do aluno e de acordo com o que ele se passa mais, principalmente em situações de matemática como adição, subtração e divisão, ele pode utilizar a matemática em uma melhor forma de aprender e ensinar, tendo uma melhor didática. Segundo Kilpatrick, o ensino da matemática é influenciado por sua história naquele contexto. Kilpatrick, ele era um pedagogo americano e se destacou pelo trabalho no método de projeto. Ele tinha uma frase bastante comum que dizia que não basta saber, não basta ter atenção, mas também tem que ter a intenção de querer aprender. A filosofia no ensino da matemática no contexto de educação matemática. Daí que quando a filosofia passa a ter um maior destaque em educação matemática, que é a principal investigação de como conceber a realidade dos objetos matemáticos, que ele é focalizado tanto na aritmética como na geometria. E na década de 80 aparece o termo filosofia na educação matemática, que em inglês. Em 1991 é publicado o livro em inglês, A Filosofia na Educação Matemática também, que aí se destaca com a maior ênfase da filosofia na educação matemática. É o Congresso Internacional em Educação Matemática. Bom, esse congresso ele surgiu na França na década de 70 e ele atualmente tem influência sobre as diretrizes curriculares que é aplicada em cada país. No ano de 2020, o ICME, que é o Congresso de Educação Matemática, ele será totalmente virtual pela forma do que está ocorrendo e é uma forma de todo mundo participar também. Pode começar tudo aí, Jeff. Como é que tu vai dizer, né? Diz aí, vai. Por mensagem. Por mensagem de lá na... Algumas entidades, grupos de estudo e de pesquisa em educação matemática no Brasil. Aqui eu vou falar sobre algumas, né? Que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é a SEBEM, o Currículo de Estudos, Memória e Pesquisa em Educação Matemática. Fala também sobre o GPA, que é o Grupo de Pesquisação em Educação Matemática. O Grupo de Pesquisa em História da Matemática e ou suas relações com a matemática, com a educação matemática. Vamos falar matemática. Passa, não? Passou aqui, não. Oxe. Passou agora. De educação matemática, grupos de pesquisas vinculados ao Programa de Estudo Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. Vou falar um pouco sobre Raimundo Portela, que é a bibliografia dele também, né? Especialista em metodologia da pesquisa filosófica pela UFMA. Ele é especialista em filosofia e suas áreas de interesse são a lógica, a epistemologia, a filosofia da ciência, a filosofia da mente e a filosofia da linguagem.